Capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, versículo 1, 2 e 3 diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. 8. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas. E afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 29. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Amém e amém. Na semana passada nós falamos sobre crise no púlpito, crises na igreja. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre crise na família. Eu quero falar sobre uma crise que está afetando as famílias. Você acabou de ler comigo um livro chamado Lamentações, de um homem chamado Jeremias. Para quem não sabe, Jeremias foi um profeta na casa de Israel por 40 anos. Quando você tiver a oportunidade, leia Jeremias capítulo de número 1. Você vai ver como Deus o chamou, ainda criança. O testemunho de Jeremias é um testemunho impactante, porque Deus chamou ele para profetizar contra os reinos de Israel, e foram períodos caóticos. A palavra de Deus a Jeremias, ela foi tão forte, tão impactante, que Deus o aconselhou dizendo: não case, porque a sua esposa e os seus filhos não aguentarão o que vai acontecer. Ou seja, às vezes não é tão mal ficar solteiro. E Jeremias, ele obedeceu ao Senhor e ele passou 40 anos falando na casa de Israel. Foram alguns reinos e ninguém queria ouvir o profeta Jeremias. Ele gemia, ele chorava, conhecido como o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Só que ele não chorava apenas pelos seus pecados. Ele chorava pelos pecados de sua terra. Em um de seus capítulos e livros que carrega o seu nome, diz a Bíblia que Jeremias disse assim: ah, Deus, quem dera os meus olhos fossem uma fonte de água. Se os meus olhos fossem uma fonte de água, eu certamente choraria de dia e de noite por causa dos pecados do meu povo. Ele era um homem tão quebrantado, mas tão quebrantado que ele queria chorar. E ele chorava. É por isso que você encontra um livro intitulado Jeremias, e depois você encontra um outro livro, logo em sequência, chamado de Lamentações, de lamento, de gemidos, de choro. E aqui no capítulo de número 3, nós estamos exatamente no meio do livro de Lamentações de Jeremias. E aqui, especificamente neste livro, aqui é depois de toda a tragédia de Israel. Para quem não sabe a tragédia, deixa eu só lhe pontuar. Israel foi destruído, os muros destruídos, as portas que protegiam a cidade destruída, o templo de Jerusalém fora destruído. Segundo a história bíblica, quando a cidade foi invadida e destruída, as pedras ficaram entulhadas pelas terras de Jerusalém,
os inimigos subiam em cima das pedras do muro e do templo. Eles literalmente dançavam. E dançavam dizendo assim: acabou a alegria de Israel. Acabou o júbilo de Israel. Acabou a alegria do coração desses judeus. Já foi, já era. E eles literalmente faziam um carnaval na desgraça dos judeus. E quando Jeremias ele entende todo esse cenário e a desgraça, por quê? As moças bonitas de Israel foram levadas como cativas, algumas violadas, as moças virgens levadas cativas, os jovens, os sábios, os entendidos, os jovens mais bonitos de Israel, os mais inteligentes de Israel foram também levados. Ou seja, Israel perdeu completamente a sua terra, o seu povo, o seu orgulho humano, a sua humanidade simplesmente foi desfeita, despedaçada. E agora o que há é desgraça, inteira desgraça. E aqui no capítulo de número 3, eu não sei se a sua Bíblia é igual à minha, não sei se você consegue enxergar, mas você vai entender que acima de cada versículo, acima de cada verso, de cada lamentação, tem uma palavra. Um exemplo, no versículo de número 1, 2 e 3 tem a palavra Aleph, 4, 5 e 6 a palavra Bet, a palavra Geimel, Dalete. Ou seja, cada uma dessas palavras simbolizam o alfabeto hebraico. Ou seja, Jeremias ele tem uma lamentação na letra A, para vocês entenderem. Jeremias ele tem uma lamentação na letra B. Jeremias ele tem uma lamentação na letra C. Ou seja, ele poderia ir até a letra Z do alfabeto hebraico para expressar toda a sua lamúria, todo o seu gemido, toda a sua dor. Então eu posso dizer que aqui é o auge do sofrimento do profeta Jeremias. Você imagina 40 anos você falando com o povo e 40 anos tampando os ouvidos? E com isso eu quero abrir um leque aqui, pois o meu coração muitas vezes não quero me comparar a Jeremias e também não quero ser Jeremias, porque eu tenho uma linda esposa. Todavia o meu coração às vezes se entristece também, por entender que nós estamos a caminho de vivenciar esse mesmo período do profeta Jeremias. Períodos de escassez, período de miséria, período de sofrimento, período de a beleza ir embora. Eu posso ver, eu não sei vocês, mas eu posso ver isso. Eu posso ver, eu posso imaginar um grande avivamento surgindo, como também grande miséria espiritual. Eu consigo ver isso. Principalmente no tópico de hoje, que é sobre família. As famílias, elas estão completamente esfarelando-se, destruindo. Hoje, para você divorciar, é a coisa mais fácil do mundo. É quase que corriqueiro alguém chegar em qualquer pastor e dizer: não aguento mais e vou divorciar. Qual é o problema? Traiu? Não. Qual é o problema? Está sendo espancada? Não. Qual é o problema? Ele te abandonou? Ela te abandonou? Não. Qual é o problema? Não suporto o ronco. Não suporto a maneira que ele acorda. Eu cresci de um jeito, ele cresceu de outro. E assim vai. Coisa simples, corriqueira. Por quê? Porque tudo hoje é muito rápido. Uma rápida pesquisa que fiz hoje à tarde, segundo uma revista americana, na sua pesquisa, ela cita que 73% da família nos anos 60, o núcleo familiar nos anos 60, era de 73% da população envolvida no âmbito família, tendo pai, mãe, irmãos, celebrando o Natal, Ano Novo, Páscoa, em harmonia, família. E essa mesma revista chegou à conclusão que, nos dias de hoje, o núcleo familiar ele está destruído, ao ponto que hoje você vai encontrar um nível elevadíssimo de pessoas solitárias, que não têm pai,
porque houve divórcio. Porque não tem mãe, porque houve um divórcio. Segundo o estudo, 46% da população americana vive num isolamento, numa solidão, porque rompeu-se o núcleo familiar. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele é a raiz de todo mal. E tem mais, vocês sabem disso, que a chance de uma mãe solteira ser bem-sucedida financeiramente é muito difícil. É por isso que 36% das mães solteiras vivem em miséria absoluta aqui neste país. Miséria absoluta. Porque tem que criar filhos, tem que criar filhas. E aí as despesas acabam sendo muito altas e a mãe sobrecarregada não tem como, não tem tempo dar atenção aos filhos. E não somente isso, não tem uma estatística agora, mas eu vou falar muito sobre isso nas próximas semanas. Mas temos um outro grande problema. Pastor João Paulo me disse alguns dias atrás, a irmã Débora vive me dizendo, e alguns irmãos sempre mencionando, que antigamente o número de pessoas com crianças com alguma deficiência, seja por imperatividade, seja por outros qualquer problema, às vezes o número era até menor. Aí, segundo várias pesquisas, tem um aumento aí. Ou seja, há um despreparo nas casas, pais, em tratar, em cuidar de seus filhos, de suas famílias. E as famílias estão desfarelando, como aconteceu no dia deste velho profeta aqui, do profeta Jeremias. Parece que a base da família, e me perdoa aqui, deixa eu me abrir com vocês, parece que quando eu falo base da família, parece que eu sou de direita ou eu sou bolsonarista, porque parece que esse era o lema, né? Mas não é isso, não é longe desse assunto. Mas parece que esfarelou-se, parece que não existe respeito mais, parece que não existe educação mais, parece que quando você vê uma pessoa bem comportada, as pessoas até assustam, parece que não existe mais pessoas com uma decência, com uma pureza, parece que se foi. O que eu quero lhe dizer nesta noite, porque eu não quero pregar estatística, eu quero pregar textos bíblicos, o que eu quero dizer é que o diabo, ele está cirandando com a nossa geração. Ele está rindo como riram dos judeus naquele ano de 586 a.C., quando Jerusalém foi destruída. Olha comigo, por favor, os versículos 1, 2, 3 e 4. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele está dizendo, eu vi a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Ou seja, eu estou vivendo em um período de trevas. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia, por causa dos pecados de Israel. Era como que se Deus tivesse virado as costas para aquele povo. Olha, se vira. Olha para mim, por favor, porque eu tenho base bíblica para dizer o que eu vou dizer agora. Existem muitas ocasiões que Deus olha para você e fala assim, faça a tua vontade. C.S. Lewis, ele disse assim, quando chegarmos no céu, vamos ouvir de pessoas que disseram, Deus, seja feita a tua vontade em minha vida. E do outro lado, vai haver pessoas que durante o percurso na terra, falaram, Deus, é a minha vontade na minha vida. Ou seja, o povo por 40 anos, eles não quiseram ouvir a palavra de Deus. Eles não quiseram ouvir os preceitos de Deus. Eles quiseram plantar aquilo que eles bem queriam e colheram o que eles não queriam colher. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu quero parar um pouquinho no verso de número 4. Pois o verso de número 4 diz assim, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e quebrantou os meus ossos. Eu já preguei neste verso aqui algumas vezes, mas escuta a maneira poética do profeta Jeremias expressar. Ele está dizendo assim, olha, a minha carne se envelheceu, a minha pele se envelheceu. Acabou a beleza. Irmãos, vocês são sabedores que a pele é o que dá o encantamento ao corpo. A pele é o que dá a beleza ao corpo.
se você fosse feito apenas de osso, imagine o Bruno, um osso aqui em pé agora, assustaria todo mundo, porque não há beleza em ossos. Imagine se eu estivesse aqui em pé apenas na carne viva, seria também nojento, grotesco, ninguém iria querer chegar perto. Aí Deus colocou essa pele, tá vendo? Linda, bonita, para dar beleza. Obrigado, irmã Débora. Para dar beleza. Ou seja, é assim que acontece. Só que a pele ela vai envelhecendo. Eu já fui mais bonitinho também, irmã Débora. E o que acontece é que as crianças, olhe para uma criança para você ver. As crianças com a sua pele tão soft, tão doce, tão bela. Todo mundo fala, queria ter um rosto de neném. A beleza de um neném. Por que razão? Porque há encantamento na pele de um neném, de uma criança. Todavia, o profeta está dizendo que o pecado fez a sua carne, a sua pele envelhecer. E é exatamente isto que está acontecendo na minha geração. Estamos perdendo a beleza. Estamos perdendo a pureza. Estamos perdendo o brilho de Deus no nosso rosto. O brilho de Cristo. Lembra do texto de Moisés? Moisés, ele desceu do monte. Quando ele desceu do monte, o rosto dele resplandecia ao ponto que pediram para Moisés cobrir o rosto, e ele cobria. Por quê? Porque eles não podiam olhar para o rosto de Moisés, porque era muita glória. Assim é o rosto de um cristão que decide viver os preceitos de Deus. Ele brilha. Repito, ele brilha. Tem brilho nele, tem brilho na família, tem brilho na casa. Eu não sei você, mas eu quero que a minha casa tenha brilho de Cristo, a beleza de Cristo. Não é a beleza estereótica, não é a beleza de uma família toda modelinho, não. É a beleza de Cristo em nós. É a beleza de Cristo em nós. Tá tudo ok? Ou troco? Ok. E a beleza de Cristo que tem que habitar em nós. Eu não estou dizendo aqui que há uma competição de beleza exterior. Não estou dizendo isso. Você pode ser o casal mais bonitinho da igreja, ou o mais feinho da igreja. Não é essa beleza. Eu estou falando de o brilho de Cristo na sua vida. Eu estou falando que o inimigo ele quer tirar a beleza da sua família, a beleza dos seus filhos, a beleza da sua casa, a beleza dos seus filhos vir com você para a igreja, a beleza dos seus filhos vir cultuar com você. Mas essa noite eu estou com a veia profética ativada aqui, dizendo que a beleza não vai embora, a beleza não vai, e o inimigo não vai sambar em cima daquilo que Deus nos deu. Aleluia! E é isso que tem acontecido, mas observem ainda o versículo de número 4, pois o versículo 4 também usa uma outra expressão poética, que é, quebrantou os meus ossos. Por que pastor Bruno está em pé agora? Eu estou em pé porque eu não sou feito apenas de pele. Eu estou em pé porque aqui existe uma estrutura de ossos que me mantém em pé. A minha perna dá o sustento, é a base para este corpo. Porque aqui existe uma estrutura de ossos. E o profeta Jeremias, de uma maneira poética, ele está dizendo mais ou menos assim: quebrantou os meus ossos. Perdemos a estrutura familiar. Perdemos a estrutura. A menininha que cresceu na casa do fulano ali, era tão bela, tão doce, cantava hinos a Deus, mas papai não queria servir a Deus, e agora aquela mesma menina foi levada como cativa para as terras da Babilônia. Aí esses homens babilônicos tiraram a virgindade daquela simples menina, e a beleza da família foi se despedaçando, Escuta o que eu vou lhe dizer nesta noite, jovem, mãe, pai, e talvez na internet também. O diabo, ele quer arrancar a estrutura familiar. O diabo arrancando a estrutura familiar, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, primeiro, eu vou arrancar a beleza, aí depois eu vou quebrar os ossos da sua família, da sua casa, tirar toda a sua estrutura. Tirando toda a sua estrutura, você vai cair, porque você não vai se sustentar. Porque quebrando toda a sua estrutura,
você vai se despedaçar. Essa palavra aqui, quebrantou, significa shabar, que quer dizer quebrar, derrubar, despedaçar, partir, esmagar. Sabe o que é ossos? Ossos não quebra fácil, osso não quebra fácil. Todavia, o pecado, ele faz quebrar os nossos ossos, ele vai esmiuçando os nossos ossos. Eu não sei se você sabe disso, mas quando um rei na época vencia uma guerra, ele espalhava os corpos por todo o deserto ou por todo o campo de guerra. E depois de tempo, depois do corpo entrar em decomposição e haver apenas os ossos, os soldados passavam e chutavam os ossos, como símbolo de: eu espalhei toda a sua estrutura. Vocês agora estão jogados para lá, jogados para cá, e acabou-se a vossa estrutura e o vosso poder. Ossos fala de sentimento profundo. Quebrar ossos fala de uma derrota completa. É espalhar, é destruir. E o diabo tem este objetivo: é te destruir por completo, espalhar toda a sua estrutura, viver uma vida solitária, viver uma vida de loneliness, de angústia, arrancando de você toda a base do evangelho, toda a base que é o sustento da tua vida. Este é o objetivo, e o objetivo dele é chutar osso por osso, como que dizendo: nunca mais esses ossos vão se ajuntar em um lugar e vai se levantar de novo. Todavia, o diabo, nesse tempo, talvez não conhecia um outro profeta que surgiu depois de Jeremias, por nome de Ezequiel, aonde Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, olha, vai lá naquele vale. Aí Ezequiel vai num vale e ele vê um campo de ossos secos espalhado por todo o arraial. Aí de repente Deus disse ao profeta, o novo profeta, porque o velho passou, Jeremias passou, e depois vem Ezequiel. Aí Ezequiel, ele diz assim, que a ordem de Deus foi: manda esses ossos se juntarem. Aí talvez o diabo jogou um osso para lá, o outro para lá, a perna direita para lá, a perna esquerda para lá, a cabeça, e foi espalhando. Aí de repente chega o profeta dizendo: Deus mandou, e eu vou profetizar que cada osso vai se juntar. Escuta o que eu vou lhe falar. Este é o poder do evangelho que eu creio. O poder do evangelho que eu creio é que não existe situações, não existe circunstância inválidas ou insolucionável para Deus. Pastor, o meu problema, um é lá, o outro é daquele lado, está tudo espalhado. O meu Deus, ele dá ordem, e quando ele dá ordem, olha os ossos se juntando, olha os ossos se juntando, olha os ossos se juntando, para um grande propósito que Deus quer estabelecer. Mas o diabo, ele quer tirar a nossa estrutura. É por isso que estamos num grupo reduzido hoje, mas escuta o que eu vou lhe falar. Eu sei que como pastor vai parecer uma palavra simplesmente para mim não faltar do culto. Receba como tu quiser receber, mas não falta do culto. Por quê? Culto, ele é o seu combustível para a sua estrutura ficar cada dia mais sólida e firme. Culto é um ambiente onde, talvez como você entrou aqui cansado, sol quente, e um brincando para lá, outro brincando para cá, e você talvez entrou dentro de casa dizendo: eu tenho que ir para o culto hoje, porque senão o pastor viu eu comendo tanta picanha, e agora eu não vou para o culto. Aí talvez você veio, graças a Deus que não teve EBD, aí você vem para o culto exausto, mas você viu como você se alegrou durante a melodia da canção? Você viu como você chorou durante a canção? Você viu como você, talvez agora, nesse instante, você está recebendo algo de Deus? Isso daí é você dizer para o reino do mal: eu tenho estrutura firmada em Cristo Jesus e nada vai abalar esta estrutura. A minha família não é de Satanás, a minha família é do Deus da Bíblia, e Satanás não vai rir em cima dos nossos ossos. 8. Só que o sentimento ele é tão profundo, que diz assim:
Eu clamo e grito, mas ele exclui a minha oração. Jeremias está num nível tão angustiante, meus irmãos, que ele sente como que se ele está orando e Deus não está ouvindo. Ou seja, existe uma nuvem que está separando a oração do profeta de Deus. Aqui está Deus, aqui está o profeta. Ele ora, mas existe algo que está separando a oração, está bloqueando a oração e não deixa a oração passar. É o que ele sente, é o sentimento do profeta. Ou seja, escuta, o pecado, ele quer te barrar. O pecado, ele quer te impedir. Eu não vou citar nomes de pecado agora, mas você faz um cálculo aí na sua mente, ou uma avaliação na sua mente. As fofocas, as intrigas, as pornografia, o que quer que seja. E aí vai entrando uma angústia. Aí a nuvem de separação, ela vai tomando conta de você. E aí acabou-se. Acabou. Aí Jeremias, ele, numa expressão de total angústia, ele fala, eu sinto como que se Deus não estivesse me ouvindo. Olha o versículo de número 13. Entrou nos meus rins flechas. Rins. Irmão, já teve pedra no rim? Ai, dói. E foi feridas de todo lado, porque o diabo quer te levar a um sentimento de profunda dor e angústia. Aí vem o verso de número 16, que eu acho de uma maneira poética e profética ao mesmo tempo, onde ele diz assim, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes e cobriu-me de cinza. Jeremias está dizendo o sentimento que eu tenho acerca do meu povo, do povo de Israel, é que os nossos dentes foram quebrados com pedrinhas de areia. Amigo, pedrinhas de areia quebra dentes? Claro que não. Uma agulhinha, uma fagulhazinha de um grãozinho pode bater nesses dentes e não fazer nada. Mas se ele for batendo, ele vai quebrando. Isso significa os pecadinhos que a gente acha que são inofensivos. Isso representa as coisinhas que a gente acha que não tem nenhum problema diante de Deus. Mas deixa eu te falar sobre os pequenos pecados. São como um castelo que você vai construindo, chamado Golias, é um gigante. Você vai construindo pecadinhos, e de repente ele te derruba e ele te destrói por completo. Aí ele diz assim, cobriu-me de cinzas. Essa palavra cinza significa capas, que quer dizer humilhar, pisar. Há apenas duas ocasiões onde essa palavra é usada, aqui e no texto de Jó, aonde Jó sente a cinza sobre a sua vida, dizendo, tudo acabou, a minha vida eu estou humilhado, eu estou esmagado, humilhado e esmagado, porque eu estou coberto de cinzas. Só que Jeremias, ele não está encontrando júbilo na alma pela desgraça do pecado. Embora Jó, capítulo 3 de Jó, leia para você ver, é um dos mais depressivos da Bíblia. Todavia, o texto também afirma que nas cinzas Jó adorou ao Senhor. Alguém pregando aqui essa semana e eu falei, meu pai, eu nunca parei para pensar neste verso. Mas diz o texto, ainda que ele me mate, Jó disse. Irmão, tu já parou para pensar nisso? Ainda que Deus me mate, eu ainda vou crer nele, vou confiar nele, porque ele é o único socorro que eu tenho. Escuta, meu amigo e meu irmão, os pecadinhos ele quer te destruir, acabar com você. E ainda diz textos, como o verso 4 e 5, cobertos de esterco. Cobertos de esterco. Aí de repente ele lança este versículo aqui, o mais lindo talvez de todo o seu livro. Qual é a solução? 29. Põe a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Ponha a boca no pó.
talvez assim haja esperança. Aí ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Sabe o que eu acho que passa na mente do profeta Jeremias? Ele está no seu momento de lamúria, de angústia, de pranto, de choro. Mas de repente ele lembra de algo. Sabe o que ele lembra? Ele lembra de uma palavrinha bíblica poderosíssima, que é a palavra misericórdia. Ele lembra que existe a misericórdia de Deus, e embora não pareça, embora Israel esteja completamente destruído, talvez você esteja dizendo aqui nesta noite: eu estou destruído, família destruída, emoções completamente abaladas. Irmãos, nós vivemos um tempo de pessoas com as emoções à flor da pele, totalmente, em todos os instantes abaladas. Irmão, não é uma, não é duas, não é três, são centenas de pessoas. Às vezes eu oro, eu paro, eu falo: Deus, é impossível. É impossível eu tentar ajudar. Eu não consigo. Aí eu me lembro de algo. Sabe o que eu me lembro? Das misericórdias do Senhor. Escuta, você se sente fraco? Você se sente fraco? Então eu tenho uma mensagem para você. Se você se sente fraco, sabe o que significa? Você ainda tem mais milhas e força para caminhar. Alguém chegou em mim e disse assim: pastor, eu estou pensando em desistir. Eu olhei para ele e falei assim: você não vai desistir. Como assim, pastor? Eu estou falando que eu quero desistir. Eu disse: você não vai desistir. Porque quem quer desistir nem aparece mais. Quem quer desistir nem vem mais para o culto, porque já chutou o pau da barraca. Agora você me procurou, me ligou, me chamou no escritório, disse que está querendo desistir. Eu lhe digo: ainda tem algo dentro de você chamado Espírito Santo que vai dizer para você que você não vai desistir. Aleluia! O que é isso? É as misericórdias de Deus dentro de você, te impulsionando e dizer: olha, coloca a boca no pó, porque as misericórdias do Senhor estão de pé. Estão de pé, estão de pé, e você não vai cair. Encerro agora, e já fazendo marketing, compre esse livro e leia a história de número 32. A história de número 32 eu já contei aqui, mas algumas pessoas nunca ouviram, eu vou contar de novo. Quando eu peguei essa obra para escrever, eu liguei para eles lá no Rio Grande do Sul e disse: pastor André Roque, posso contar a história em um livro? Ele disse: pode. Carolina, minha testemunha, estava comigo. Um dos estados que eu mais preguei no Brasil foi o estado do Rio Grande do Sul, precisamente numa cidade chamada Sapucaia do Sul. Uma família de pastores, por nome de pastor André Roque, Elisa Roque, Moisés Roque, Samuel Roque, família Roque. E quando eu estava nesta residência, acontece que o pastor André Roque colocou para servir café da manhã para mim, almoço, janta, uma moça por nome de Tânia Pedroso. Uma moça quieta, e vocês me conhecem, eu sou brincalhão, e principalmente com quem é tímido, eu tento quebrar o clima, e eu não conseguia, ela sempre muito quieta. E acontece que passaram-se alguns dias, pastor André Roque me ligou em São Paulo, e ele disse: Bruno, aconteceu uma situação drástica aqui na casa da minha sogra. Aconteceu que Tânia, 2 horas da manhã, enrolou o cobertor, jogou álcool e meteu fogo. Depressão. A minha sogra, em desespero, começou a gritar. Eles moram numa rua da igreja, pastor, na mesma rua, vários crentes nessa rua, já preguei lá muitas vezes, e a mãe começou em desespero, tentando apagar as chamas do fogo, e gritando, e chorando, e clamando por misericórdia. O pastor chega, um outro pastor chega, e várias pessoas: Deus tenha de misericórdia, e as chamas do fogo consumindo o corpo de Tânia. 80% do seu corpo consumido, queimada. Já não tinha mais isso aqui, ó. Apenas gemidos de dores. A ambulância pega o corpo de Tânia, coloca em cima de uma maca para colocar dentro da ambulância. E a mãe: tenha de misericórdia da minha filha que está cometendo suicídio. A mulher com seus
60, 70 anos de idade. E quando coloca o corpo de Tânia em cima da ambulância, a misericórdia de Deus chega. Aí Tânia, ela diz assim, com muita dificuldade para falar: mãe, pode parar de orar. Eu fui perdoada. Os anjos já estão aqui para me levar. Mas canta o hino 187 para me despedir da terra. E aí começaram a cantar: mais perto quero estar, nem que seja na dor. Aí eu estava pensando nessa história essa semana, e quando eu liguei para eles e disse: pastor, vou mandar um livro para vocês. Aí eu estava lembrando, pare e pensa comigo, por favor. Imagine essa mãe tormentada. Minha filha do inferno cometeu suicídio. Essa mãe não iria aguentar, a família Roque não iria aguentar. Mas Deus na eternidade Deus poderia simplesmente salvar Tânia, perdoar Tânia, levar Tânia para o céu e não falar nada para ninguém. Pastor, mas o suicida vai para o inferno, não vai? Eu lhe digo que eu não sou porteiro do céu nem do inferno para dizer quem está lá e quem está lá. Eu só sei de uma coisa: Deus, na sua misericórdia, Deus disse assim: eu não vou permitir que essa mãe sofra a dor da dúvida, mas eu vou entrar com providência, com a minha misericórdia. Vou conceder a Tânia os últimos fôlegos de vida para falar uma mensagem para a mãe. Mãe, fui perdoada, pode cantar, e eu estou indo para o céu. As misericórdias de Deus chegou nos instantes finais, e a misericórdia de Deus entrou nesta casa para dizer para você: ainda há esperança. Fica de pé comigo, 9 horas. Fica de pé comigo e diga: Deus, eu preciso de tua misericórdia. Fala com Deus agora. Fala com Deus agora. Sei que tudo pode. Você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, você que está aqui dentro nesta noite, leva essas lições 3. Primeiro, não brinca com o pecado, porque ele terá consequências e você pode perder toda a sua estrutura. Segundo, se você perdeu, mesmo no meio das dores, das consequências, que são dolorosas, eu tenho um recado para você. O que aconteceu com Sansão? Cortaram-lhe o cabelo, vazaram-lhe os olhos. Imagino ele lá, sofrendo e cego, e cego e escravo. E vai, acabou toda a sua força. A consequência do pecado. Sabe o que o diabo não tem? Sabe o que ele não tem? A máquina, a fábrica de fazer impedir que os cabelos voltem a crescer. E ele está lá, e dentro do organismo de Sansão vai nascer de novo. Vai nascer de novo. E não deram bola para isso. E ele: Deus, me dê forças uma última vez. Uma última vez. O diabo pode ter rapado a tua cabeça, mas hoje Deus vai fazer voltar a crescer cabelos de novo, porque a misericórdia dele dura para todo o sempre. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos juntos vamos dizer: que cumprimente o teu irmão com a paz do Senhor.